Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Guardados pelo nosso Deus, né? Ele tem provido tudo, tem nos confortado em situações difíceis e tem feito que não falte em nossos celeiros, porque Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Momentos complicados, momentos difíceis, mas que a palavra dele não pode deixar de ser propagada. O Evangelho, a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser levada. E glória a Deus que temos esses recursos para podermos estar juntos, aprendendo, ouvindo sobre a palavra de Deus, que é uma palavra poderosa, eficaz, que nunca volta vazia quando ela chega ao nosso coração, e que possamos estar com os ouvidos abertos, atentos para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, né? Estamos estudando a primeira carta de Pedro e tem sido uma bênção escutar, né? Ler, escutar a palavra que esse apóstolo tem falado aos nossos corações, que ele naquele momento levou, né, aos cristãos que estavam em 5 províncias. E como tem sido bom escutar tudo isso que tem sido falado. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar para depois a gente dar o nosso abraço em família. Vamos orar primeiro hoje. Oremos. Deus poderoso, Pai amado, louvado e engrandecido seja teu santo e poderoso nome. Deus, muito obrigada, Senhor, porque tu tens sido o nosso Deus altíssimo, o Deus excelente, o Deus provedor, o Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Senhor, continua a nos guardar, continua, Senhor, a ser conosco em tudo que fizermos, Pai. Senhor, que essa palavra que vai ser lançada agora aos nossos corações comece a ser por mim, Pai. Senhor, entra, Senhor, com a tua palavra, entra com teus ensinamentos, entra com teu querer nas nossas vidas, Pai. Somos templo, Senhor, do teu Espírito Santo, e somente os teus frutos, Pai, possam florescer nas nossas vidas. Repreende todo o mal, Deus, tudo aquilo que não vem de ti, e que possamos aprender e aprender, colocando em prática tudo isso que temos aprendido, Pai. Muito obrigada por tudo, Deus. Cuida de cada um, da classe Sacá, Senhor, das suas famílias, Senhor. Cuida, Pai, de todos eles de um jeito todo especial. Senhor, leva, Senhor, o meu abraço a cada um dos irmãos, de um modo fraternal, carinhoso, para que cada um possa se sentir amparado por ti, Deus, e que haja essa comunhão, Senhor, tão especial que existe nesse momento em que nos encontramos, Senhor, mesmo que seja virtualmente, mas estamos juntos nessa comunhão que tu tens criado na classe Sacá, que tu tens feito maravilha, Senhor, através desse carinho que existe entre os irmãos. Cuida de cada um deles, é o que eu te peço e te clamo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E aí, meus irmãos, receberam esse abraço tão sincero, né, que nós temos há tantos anos na classe Sacá. É uma forma de podermos demonstrar o nosso carinho, né? O meu abraço às irmãs, o meu aperto de mão aos irmãos, e um modo que Deus tem feito para que possamos entender que a comunhão, que a igreja, que somos nós, porque somos parte de um corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, onde Ele é a pedra angular, que possamos entender que devemos estar atentos ao teu falar, ao teu querer, meu Deus. Obrigada, Pai, pela classe Sacá nas nossas vidas. Bem, vamos lá, meus irmãos. Lição de hoje, a lição 5, que tem o título Submissão, Bênção para o Crente Viver. O texto base vai de 1 Pedro 2, do versículo 11 ao 25. E aí, né, nessa carta que a gente tem estudado, a primeira carta de Pedro,
Pedro vem falando sobre a grande salvação em Cristo Jesus para animar e consolar, instruir aqueles novos cristãos, né, que estão vivendo em 5 províncias e precisam aprender a como se comportar e a como viver nesse mundo, nesse ambiente contrário a tudo aquilo que eles têm aprendido, a tudo aquilo que o Evangelho vem levar aos corações. Então, lá no capítulo 1, a gente aprendeu sobre a redenção a Cristo, através do Pai, Filho e Espírito Santo. Aprendemos as implicações da vida prática na redenção, a sermos alcançados pela graça, pela salvação, essa graça que vem de Deus. Aprendemos a amar os nossos irmãos de um jeito todo especial, né? No capítulo 2, começamos e aprendemos o desejo intenso em aprender a palavra. Na aula passada, com nosso irmão Gutenberg, aprendemos que Cristo é a pedra angular e que nós vivemos em comunidade, uma comunidade que tem que ter comunhão, que tem que ter união, que tem que seguir aos princípios que o Senhor deixou para cada um de nós. E hoje, a partir do versículo 11, nós vamos aprender que Pedro ele vem ensinar a esses cristãos que têm vivido num momento tão contrário, né? Num momento em que muitos não são cristãos, em que o cristianismo ele tem sido um mover novo naquele lugar. Então ele vem a trazer aplicações práticas de como deve ser o comportamento do cristão no mundo, como deve ser o comportamento do cristão com o Estado, né, os governantes, e como deve ser o comportamento dos cristãos no trabalho. E esse trabalho ele tem uma peculiaridade, a gente vai aprender quando chegar lá no versículo que fala sobre isso, né? Eu vou fazer o seguinte hoje, eu vou começar a leitura, mas eu vou lendo e a gente vai fazendo a explicação, né, tendo a aula, conforme eu vou caminhando aqui na leitura bíblica, tá bom? Versículo 11, fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, vamos lá. Aí no versículo 11, 12, ele vem falando, ele começa dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros. Ué, Vilma, mas eu não estou entendendo, eu nasci aqui no Brasil e eu moro no Brasil, eu estou aqui no Brasil. Eles, né, naquela época, eles nasceram lá naquela terra e eram daquela terra. E aí que tá, meus irmãos, esses peregrinos e forasteiros que Pedro vem falar que somos, é no âmbito espiritual, nós somos estrangeiros nessa terra, no âmbito espiritual, né? Nós estamos aqui nesta terra, mas nosso destino final, a nossa natureza, a nossa cidadania espiritual é na mansão celestial, é no mundo vindouro que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Um exemplo de quem mora fora, né? Fora aqui do país, mora em outro país. Então, ele lá tem as permissões, né, legais para poder morar naquele lugar, mas a gente, né, sabe, assim, eu nunca vivi fora, mas existem alguns irmãos que já passaram fora, exemplo da irmã Soninha, né? Então, quando a pessoa está fora do seu país, ela tem um tratamento diferente, existe uma certa distância, né? E aí Pedro usa essa nomenclatura para caracterizar que nós somos peregrinos no mundo espiritual. Esse mundo que estamos aqui, ele não é o nosso mundo espiritual, né? E aí ele vem dizendo para que nós nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, o pecado, o que o pecado faz conosco? Ele faz com que nós desejemos satisfazer os desejos do nosso corpo, mas de maneira errada.
Vamos dar exemplo de alguns desejos que nós temos, de algumas necessidades até, né? Fome, sede, impulso sexual, descanso. Mas aí vamos pegar a maneira correta e a maneira incorreta. O impulso sexual. O impulso sexual, ele deve ser satisfeito porque ele é bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Contudo, se for realizado do modo correto, com a pessoa correta, no momento correto. Se isso for feito com a pessoa errada, no momento errado e na hora errada, aí, e da forma errada, aí isso passa a ser um desejo carnal que vai fazer separação, que vai dar distanciamento do nosso corpo com nossa alma. Por quê? Porque nós não estamos fazendo conforme a vontade do Senhor. Então é isso que Pedro vem falar. Exorto-vos, né? Porque sois peregrinos e vos tendes que se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essas paixões carnais, elas devem ser policiadas, elas devem ser vencidas pelo poder do Espírito, para que não haja pecado nisso. Vilma, então quer dizer que eu não posso fazer sexo com meu marido? Não, é isso que eu estou falando. Acabei de falar, se forem satisfeitos no momento certo, com a pessoa certa, da forma correta, é bênção. Mas, se for feito da maneira errada, aí sim. Do mesmo jeito, fome, do mesmo jeito, sede, né? Descanso, e aí vai. Outras questões que são necessidades, mas que, se forem feitos de modo errado, transformam-se em paixões carnais. Vamos lá, vamos completar. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. E aí, isso que é o resultado dessa dupla cidadania que nós temos. Nós temos a cidadania aqui da terra e essa cidadania celestial. As paixões carnais fazem parte da cidadania terrena. E as necessidades dadas por Deus e satisfeitas conforme a vontade de Deus, conforme os ensinamentos, eles nos trazem a cidadania do Espírito. Entenderam? E aí nós devemos viver de modo condizente com a nossa pátria futura. Qual é a nossa pátria futura? É a Nova Jerusalém, aproveitando o tempo em que teremos aqui nesta terra, aqui neste mundo, de maneira agradável a Deus. Pois essas paixões, se são feitas de modo errado, elas nos afastam de Deus, elas prejudicam a nossa alma, elas nos afetam espiritualmente, prejudicando o nosso convívio com Deus e a compreensão das coisas espirituais. Porque quando as pessoas estão em pecado, agindo fora da vontade de Deus, elas ficam cegas, elas ficam mudas espiritualmente, né? Então, com relação ao mundo que Pedro vem falando, já começamos a aprender essas orientações para que possamos ter vida conforme a nossa pátria futura, mesmo estando aqui neste mundo. E ainda dentro desse tópico de relacionamento com o mundo, nós devemos ter a consciência de o que nós fizermos aqui será refletido em muitos. Vamos mais a um exemplo, né? O brasileiro está lá num outro país e aí comete alguma coisa que errada. O que inclusive os próprios brasileiros falam? Tinha que ser brasileiro, tá vendo? Tinha que ser brasileiro. Então, aquela atitude errada, aquela conduta errada, ela reflete não apenas naquele que fez, mas ela sai atingindo a todos os que estão envolvidos naquela questão, né? Então, da mesma forma, nós cristãos, nós devemos agir conforme os ensinamentos de Deus, porque nós seremos apontados. Aí, tá vendo? Todo crente assim, ó, tá vendo? Tinha que ser crente, tinha que ser. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que ter essa consciência. Nós estamos sendo observados e muito observados. E nós temos a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, o ensino da palavra. Por exemplo, estamos aprendendo agora sobre isso, coisas que já sabíamos, mas temos que reforçar, temos que continuar aprendendo o que é correto. E isso tem que entrar no nosso coração, ficar e que possamos fazer, né? Deixa eu ver aqui mais. Isso aí. Vamos continuando aqui. Deixa eu ver.
Aqui, ó, 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, naquela época, os cristãos eles tinham uma fama de serem malfeitores, porque isso foi lançado pelo Império Romano, né? E aí, fazendo esse estudo, eu aprendi que teve um governador, o nome dele era Plínio. Plínio, ele escreveu uma carta para, deixa eu ver o nome do outro imperador, para quem ele escreveu. Peraí, gente, que eu perdi aqui. Vou achar, daqui a pouco eu acho, tá? Aí falo para vocês. Plínio era governador de uma província. Ele escreveu uma carta, que é Trajano, para eu não falar o imperador errado. Então, Plínio enviou uma carta para Trajano, que Trajano era o imperador. E aí Plínio não entendia por conta dessas perseguições, o porquê dessas perseguições com os cristãos. Aí Plínio falou assim: Excelência, eu vejo que o império ele persegue os cristãos, mas por que isso? Porque eu queria entender, porque eu até enviei espias para se infiltrarem no meio dos cristãos, e o que eu recebi de informações, de fatos, é que esses espias, eles inclusive até alguns se batizaram, né? Eles chegaram lá, eles viam qual era o procedimento desses cristãos, eles se reuniam aos domingos pela manhã, eles comiam pão, eles bebiam vinho, dividiam entre eles, às vezes tinham que colocar água porque eles não tinham dinheiro para comprar mais vinho, eles ajudavam aos doentes, eles ajudavam os doentes que eram desprezados pelo império, eles servem ao Senhor, eles têm um Senhor, né, que eles adoram, eles ajudam aqueles que são desprezados até por nós mesmos, eles ajudam. Então eu não entendo porque eles são pessoas que fazem coisas boas. Então era nesse contexto que Pedro vinha falar. Se vocês têm a fama de malfeitores, diante das atitudes que vocês tiverem, das boas obras que vocês fizerem, vocês estarão mostrando para esses críticos, para essas pessoas que levantam calúnias, que elas estão erradas, né? E quantas pessoas atualmente, por ver a atitude de um cristão, seja de um vizinho, seja de um parente, entende que tudo aquilo que aprendeu errado sobre o cristianismo cai por terra, porque aquela atitude é muito mais valiosa do que palavras faladas, né? Então, aí Deus fala aqui, e glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia que eles tiverem a grande oportunidade de conhecer a Cristo Jesus, de serem visitados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão ter em mente isso, e isso vai ser fundamental para que eles possam receber a Cristo, porque eles vão querer estar no meio de pessoas assim. Claro que não é por obras, a gente já sabe disso. A salvação, ela vem pela fé, e fé mediante Jesus. Mas isso faz parte de todo um contexto, até porque estamos falando de pessoas, da raça humana, né? Então, vamos continuar aqui. Daí que eu virei a folha. Vamos lá. Aqui. Então, essa questão deles serem chamados de malfeitores, de desobedientes, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, mas eu já vou lançar isso aqui. O imperador, ele era a suprema divindade para os pagãos, né? Que no grego eles eram chamados de Quírios. E os cristãos tinham quem como Senhor? Jesus Cristo. E também chamavam a Jesus de Quírios, que era o Senhor. E aí, por conta disso, os pagãos achavam que os cristãos, eles eram desobedientes, eles eram insubordinados, eles eram malfeitores em relação ao Estado, porque naquela época eles não conseguiam dissociar, separar religião, né, de Estado, religião do governo civil. Então, por isso que os cristãos eles tinham essa fama de serem insubordinados. Mas não era isso.
Os cristãos, eles chamavam o Senhor Jesus de Senhor porque somente a Ele eles tinham como filho do Deus vivo. Porque os pagãos achavam que os imperadores eram filhos de deuses. E não, no Evangelho, quando eles aprendiam que Jesus Cristo era o único Filho de Deus, tornavam-se cristãos, aí sim, eles entendiam que o Senhor era Jesus Cristo. É por isso que havia essa questão de acharem que os cristãos eram insubordinados, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver onde que eu estou agora. E aí, como eu falei, mais uma vez, esse comportamento, ele calaria a boca de quem estaria criticando o comportamento voltado ao respeito, o comportamento obediente, um comportamento que tivesse princípios pautados no Evangelho em casa, no trabalho, na escola, no trânsito. Então, Pedro, ele se preocupa com isso. Ele vem com orientação, e essa orientação de como se comportar perante o mundo, ela tem duas vertentes. A primeira, que somos peregrinos e forasteiros e que devemos nos abster das paixões carnais. E a segunda, que devemos ter um comportamento exemplar, pois somos cristãos e temos que levar o comportamento daqueles o comportamento daquele que vai ser refletido, o Evangelho de Cristo. Nós temos que nos comportar de modo que as pessoas entendam que o nosso comportamento reflete a verdade que liberta, que é através de Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 13 e 14, eu vou ler aqui. 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano. 14. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Vamos lá. Aqui, a palavra de Deus, ela já vem falando assim, que nós devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser livres do pecado, livres de nós mesmos, mas passamos a ser servos do Senhor. E para que nós não envergonhemos, nós não escandalizemos o nome do Senhor, nós temos que viver numa sociedade civil, até porque nós ainda somos peregrinos aqui nesse mundo. E aí a palavra fala que devemos nos submeter à instituição humana por causa de quem? Por causa do Senhor. Contudo, todavia, nós temos um limite. A gente já aprendeu isso em outras cartas. Temos um limite. Qual é o limite? A partir do momento que aquela instituição humana, aquele governo, ele venha a contrariar o que diz a palavra de Deus, aí nós não devemos mais ser submissos. Vilma, pode dar um exemplo prático de como a gente pode entender isso? Claro. Na época de Daniel, que ele foi obrigado a parar de orar ao Senhor para poder orar lá ao rei. E aí, o que Daniel escolheu? Escolheu ir para a cova dos leões. E Deus o livrou. Por quê? Porque ele não se submeteu à ordem contrária aos princípios do Senhor. Outro exemplo, quando na época do Egito, o faraó falou para matar todas as crianças. E aí? O que as parteiras fizeram? As parteiras salvaram os meninos. Todas as crianças não, desculpa, todos os meninos. As parteiras desobedeceram, porque aquela ordem era contrária à vontade de Deus, né? E quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham que se curvar à estátua de Nabucodonosor, o que eles fizeram? Não fizeram. Eles desobedeceram. Por quê? Estava contrário ao que Deus havia falado para eles, o que era princípio da palavra de Deus, somente adorar o Senhor. E aí foram jogados na fornalha, e aí a gente já conhece os finais de todas essas histórias. O Senhor os livrou, né? E aí vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estou. 14, já expliquei. No 14, fala assim, que as autoridades, né, como as autoridades enviadas por eles, ou seja, os imperadores, eles tinham muito isso, de enviar os seus subordinados para poder ir nas suas outras províncias para verificar como é que andava. Governadores, e tinha o nome deles lá. E aí
eles verificavam para poder castigar os malfeitores e elogiar os que praticam bem. Isso é uma base que o Senhor fala que deve ser a comunidade civil. As autoridades devem castigar os malfeitores e elogiar os que praticam bem. Sabemos que nem sempre é assim, né? Mas ainda bem que isso não acontece aqui no nosso país, só em outros países. Vamos lá para o 16. 16. O 16 aí ele vem, né? O que a gente já falou, ele vem explicando o 13 sobre essa sujeição a toda instituição humana. 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, isso aí é importante. Por quê? Vem falando que não é para ser usado essa liberdade como pretexto para fazer coisa errada. Eu sou livre, Deus me salvou, eu não perco mais a minha salvação, então agora, por amor que Deus me derramou em mim, pela graça, eu posso fazer qualquer coisa. Não, isso está errado, tá? Isso é do diabo, isso não é de Deus. Então, vamos continuar aqui. Versículo 17. Tratai com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Senhor. Tratai a todos, né? Todos devem ser tratados com respeito. Amai aos irmãos, esse amor é um amor fraternal. Temer somente a Deus. E depois ele vem falando sobre a autoridade. Honrai ao rei. Então, o temor, ele deve estar destinado ao Senhor. É a Deus que nós devemos temer, tá? Não a outros que querem tomar o lugar de Deus como deuses em nossas vidas. Nós devemos temer ao Senhor. E aí vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui, que eu já falei. 18. Aí a gente já chega na parte em que o relacionamento que Pedro fala. Já vimos o relacionamento com o mundo, já vimos o relacionamento com as autoridades, agora vamos ver o relacionamento no trabalho. 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Depois eu vou lendo o restante. Para começar aqui, esse trabalho aqui que Pedro vem falar, ele no grego, ele se refere aos cristãos que trabalhavam nas residências, o trabalho como tipo um caseiro, como tipo um doméstico, um trabalho relacionado a quem trabalhava na casa desses pagãos, né? Desses gentios. E aí ele vem falando, mesmo que você trabalhe com alguém que seja perverso, seja obediente, não rebata o mal com o mal, né? Aqui, gente, é sempre no contexto de escravidão, porque aqui existiam muito aquelas questões das guerras, né? E geralmente os cativos de guerra, que eram cristãos, os que se destacavam, eles eram trazidos para ficar no lar dos gentios. Ensinavam as crianças algumas matérias, as mulheres ficavam com as mulheres, né? Eram tipo damas de companhia e aí por diante. E vamos lá. 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então, aqui vem falar que se você estiver sendo tratado de modo injusto, né? Mas que você esteja fazendo o que é correto, que você seja um bom servo. Naquele tempo existiam muitos que às vezes precisavam até se vender para pagar alguma dívida, vender membros da sua família e se tornavam escravos, se tornavam servos daqueles credores. E aí Pedro vem falando sobre isso. Mesmo que você esteja debaixo de uma situação complicada, que seja um patrão, isso tudo como escravos, tá, gente? A gente está falando de um contexto de escravidão. Sejam obedientes, sejam submissos, porque aí foi até um texto que a gente falou na quinta-feira na leitura bíblica diária, que falou exatamente sobre essa questão.
Porque se você estiver sofrendo, porque você foi um mau patrão, um mau empregado, um mau servo, não tem nada que você ficar reclamando. Mas se você está sofrendo de modo injusto, mesmo sendo um bom servo, Deus vai se alegrar nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor enviou o seu único filho, que não teve pecados, mas que sofreu nessa terra. Sofreu, porque veio primeiro a redenção, para depois vir a glorificação. E aí, nós temos um líder, que é o nosso Jesus Cristo, que sofreu. Então, nós temos que olhar para ele e ver que ele fala coisas que são condizentes. Porque seria controverso se o nosso Senhor falasse que devem sofrer, mas se ele não tiver sofrido. Então Deus, ele é coerente. Deus, ele é exato. Deus, ele é claro nas suas palavras, né? Vamos continuar aqui na leitura. 20. Porque se glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, quem foi esbofeteado, irmãos, sem ter cometido nenhum crime? O nosso Senhor Jesus, né? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. É por isso que Deus, ele vem dando essa palavra para que os escravos que estavam naquele momento suportassem com paciência. Mas não era só com sofrimento. Existiam muitos que eram muito bem tratados pelos seus patrões, que eram até amigos, que às vezes tinham até condições de comprar sua liberdade, mas preferiam ficar. Mas tudo isso era condizente com o comportamento de cada um deles, porque em algum momento poderia ser que aqueles patrões abrissem o coração para Cristo e aí, através daquele comportamento do servo, eles receberiam a visitação do Senhor, né? É isso que a palavra vem falar. Vamos continuando aqui. 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamado, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, acabamos de falar sobre isso, né? Cristo, ele passou por todo esse sofrimento. Ele sofreu no meu lugar, ele sofreu no seu lugar, sem ter pecado nenhum. Aí no 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Pois, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Então, aqui vem falar que diante de todo o sofrimento que é ser cristão, porque Cristo passou por esse sofrimento sem ter feito nada, nós, né, nesse caso, o contexto ali dos escravos, deveriam estar submetidos, porque Cristo levou sobre si o madeiro, levou sobre si os pecados, levou sobre si tudo aquilo que havia de iniquidade sobre as nossas vidas, para que pudéssemos ser sarados, para que pudéssemos ser filhos, declarados filhos, quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador do Deus Altíssimo. E essa palavra, meus irmãos, de obediência, de submissão, mas entendendo que nós somos submissos ao Senhor, e porque a palavra ela vem ensinar que o comportamento do cristão deve ser assim, nós devemos agir assim, com obediência, com cordialidade, e principalmente em comunhão com todos, né? Amando de um modo fraternal, agindo para que aqueles possam olhar para cada um de nós e ver. Às vezes não leem a Bíblia nunca na vida, mas o nosso testemunho passa a ser a Bíblia na vida daquelas pessoas. Então, que possamos trazer para a nossa vida esse entendimento que Pedro levou para aqueles cristãos que estavam sofrendo no meio
de aflições, no meio de lutas, porque estavam abrindo mão de tudo aquilo que haviam aprendido anteriormente para seguir a Cristo. E que possamos entender que o nosso Jesus sofreu injustamente. Então, que nós possamos ter a bênção de Deus, a mão poderosa sobre as nossas vidas quando a luta vier, porque Ele é conosco, irmãos. Nenhum dia mal, ele dura a vida toda. O dia mal vem e vai embora. Ele não fica para sempre. Mas isso depende do comportamento e das escolhas que cada um de nós fazemos. Por exemplo, para a gente poder encerrar aqui a nossa aula, Ló, quando estava com o seu tio Abraão, que estavam brigando lá nas Campinas, Abraão chegou para Ló e falou assim: meu sobrinho, eu percebo que os nossos empregados estão brigando, então vamos nos separar. Você tem aí a preferência para escolher qual lado você quer. E aí Ló olhou para um lado, que eram Campinas Verdes, e olhou e pensou: eu vou querer aquele lado ali, que é num monte alto, meus bois vão gostar daquele pasto, eu vou prosperar naquele lado. E escolheu um lado, e esse lado, ele ficava perto da cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado, mas Abraão, ele tinha certeza que aquela promessa que Deus havia feito para ele, que toda a sua descendência seria abençoada por Deus, aquilo não estava perdido. Mesmo quando ele olhou para aquele campo que era deserto, que não era tão bonito como o de Ló, ele olhou, mas ele não olhou na visão humana. Ele levantou mais os olhos e olhou para o alto, para que a visão dele fosse além do que a visão humana pudesse ver, para que ele pudesse entender que os pés dele, aonde alcançasse, fosse além, mas guardados por Deus. E assim, meu irmão, que você deve agir, eu devo agir, que possamos ter uma visão além da visão humana, uma visão espiritual. Os pés alcancem lugares espirituais, porque a promessa do Senhor, ela sempre vai se cumprir. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós, que possamos ter uma semana muito abençoada por Deus. Foi uma grande alegria participar de mais uma aula junto com vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau!